Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Mais uma vez, é uma alegria estar com vocês, podendo estudar um pouquinho, algumas passagens bíblicas que refletem o ministério de Jesus, impactando vidas quando Ele esteve entre nós e ainda está entre nós, né? Esse Jesus que nós cultuamos, que nós adoramos continuamente. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 4, versículo 35 em diante. Nós vamos conversar um pouco sobre mais um momento que Jesus tem um encontro face a face com seus discípulos. Um ensinamento muito importante que Jesus resolveu ministrar, então, àqueles discípulos, os futuros apóstolos que ali estavam com Ele. Irmãos, enquanto você está abrindo a sua Bíblia, que bom que a gente pode, orar pela vida do pastor Heiker, aniversário dele, esses dias aí, então nós devemos orar. E eu lembrei quando o pastor André comentou, que uma vez foi feita uma pesquisa a nível mundial, que as igrejas de sucesso, bem como as igrejas onde existia um ministério relevante da família pastoral, estava ligado proporcionalmente ao tempo que as pessoas, os membros dedicavam para orar para a família pastoral e demais líderes da igreja. Então, se nós desejamos ver mais e mais Deus usando a família pastoral, a demais equipe que compõe o ministério, precisamos lembrar de estarmos orando, como igreja de Cristo Jesus, acerca da nossa liderança aqui na nossa igreja. Então vamos abrir a nossa Bíblia, ali no texto de Marcos, capítulo 4, 35, vamos colocar de pé, eu gostaria que a gente pudesse estar lendo conjuntamente, e depois você vai poder sentar. Diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se remessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então Jesus lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Até aqui a leitura da palavra do Senhor, você pode se assentar. Nós estamos, na verdade, olhando um pouquinho nessa região onde Jesus deu muito destaque no seu ministério. Na verdade, Jesus fez a região da Galileia como o principal centro do seu ministério. Ele teve várias vezes na região de Judá, especialmente em Jerusalém, mas é na região da Galileia que ele passa o maior tempo do seu ministério, de volta aí de 3 anos e meio. Ele gasta bastante meses, alguns anos ali, investindo na vida de pessoas, visitando povoados, visitando cidades, vilarejos, para poder falar do Evangelho, que era o próprio Cristo Jesus, a vida as pessoas daquela época. E no contexto aqui, mais uma vez, Jesus está ali naquela região. Ele está na região de Cafarnaum, naquela cidade que a gente conversou um pouquinho na semana passada. E lá em Marcos capítulo 4, versículo de 1 a 12, abra lá, vira uma página da sua Bíblia, lá no verso 1 e 2, porque a Bíblia mostra no versículo 35 que nós lemos, que naquele dia, já sendo tarde, o contexto é Jesus ali em Cafarnaum. O que ele estava fazendo? Olha só, diz assim o texto de Marcos 1 a 2, novamente Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia. Jesus, lhes ensinava muitas coisas por parábolas. Então Jesus ele teve um ministério muito relevante de ensinar as pessoas, de poder falar das verdades, de pregar o Evangelho.
E se você comparar com os outros evangelhos, ali mais ainda com o evangelho de Lucas e de Mateus, você vai perceber que Jesus não apenas ensinava, mas também curava pessoas. Então, isso atraiu uma grande atenção acerca do ministério de Jesus Cristo, a tal ponto que a sua popularidade sobe, né? O Ibope, o Datafolha explodiu com relação à figura de Jesus Cristo. Ele era uma pessoa muito falada, mas pouco conhecida, de certa forma com intimidade. E aqui nesse ministério de Jesus Cristo, ele está esgotado, ele está exausto, porque ele dedicava tempo às pessoas. E você sabe que uma multidão, ela vai sugando, ela vai treinando as energias, a tal ponto que no verso 35 Jesus fala: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. Ou seja, a fim de escapar da multidão, para um breve descanso, Jesus Cristo dá uma ordem para atravessar do lado ocidental do Mar da Galileia para o lado oriental, de Cafarnaum para a região de Gadar. Lembra que nós vimos isso a semana passada, né? Jesus agora ele vai atravessar com os seus discípulos para aquela região onde a semana passada nós conversamos, quando Jesus chegou na região, né, dos Gadarenos, e acontece de vir, né, dar boas-vindas a ele, um homem totalmente possuído por entidades das trevas, onde Jesus executa uma libertação incrível acerca daquela pessoa. Mas Jesus está aqui então, precisando ter um tempo de recuperar as energias, o fôlego, né? Porque Jesus Cristo também, ele sempre, aquilo que os teólogos chamam, a união hipostática de Jesus, ou seja, Jesus tinha duas naturezas, tem duas naturezas, 100% homem, 100% Deus, né? É um alinhamento conjunto ali, onde Jesus Cristo aqui demonstrando o seu canseira, porque Jesus teve fome, teve sede, também teve sono, e precisando descansar. Então ele fala assim: olha, a multidão está aqui na região de Cafarnaum, vamos entrar nesse barco, né, e então ir para o outro lado do Mar da Galileia, no lado leste do Mar da Galileia. Então Jesus disse assim: passemos para outra margem, né? Na leitura, o que Jesus queria fazer? O que Jesus tinha em mente quando ele dá essa ordem aos seus discípulos? Passemos para outra margem. Evidentemente, quando nós olhamos o texto, nós percebemos que Jesus queria sair do ponto A para ir para o ponto B no Mar da Galileia, atravessar esse Mar da Galileia. Essa era a intenção de Jesus Cristo. Era isso que ele queria que os seus discípulos realizassem, como pescadores experientes. Jesus dá uma ordem aos seus discípulos. A multidão está sugando, não só apenas Jesus Cristo, mas os seus próprios discípulos. E eles precisavam, então, ter esse tempo. E Jesus dá aquela escapada, dando essa ordem: passemos para o outro lado. Essa era a intenção de Jesus, ir do ponto A para o ponto B, talvez uma distância aí de mais ou menos, segundo alguns estudiosos, de 50 quilômetros, de Cafarnaum até próxima à cidade de Gadar, atravessando, né, o Mar da Galileia. E aí nós sabemos um pouquinho desse contexto, né, do Mar da Galileia, onde Jesus se encontra com os seus discípulos. É um lago de água doce, não de água salgada. Tem mais ou menos 21 quilômetros de comprimento por 14 de largura, localizado a 220 metros abaixo do nível do mar, cercado de montanhas por três lados, especialmente no lado oriental do Mar da Galileia. E é comum até hoje, os ventos sopram da terra e intensificam-se junto ao mar, causando tempestades violentas e inesperadas. E é justamente nesse contexto, então, que Jesus Cristo convida os seus discípulos. Mas lá no verso 37, a Bíblia vai nos mostrar que, ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessaram contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Esses discípulos, então, em obediência a Jesus Cristo, eles entram no barco, colocam Jesus no barco, separam Jesus da multidão, então vão fazer a travessia para a região de Gadar, e de repente a Bíblia nos informa que acontece um forte vendaval, um grande temporal de vento.
E nós olhamos, quando você olha para esse texto, né? A palavra grega também pode significar furacão em alto mar, ou uma tempestade com nuvens escuras, trovões, relâmpagos, vendavais e fortes chuvas lançando tudo em desordem. Mateus 8, 24, que é um texto paralelo, diz que o barco era varrido pelas ondas. Lucas 8, 23 diz que sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo os discípulos grande perigo. E como nós lemos aqui em Marcos 4, 37, grande temporal de ventos e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E o primeiro ponto que eu gostaria de destacar com os irmãos dessa manhã é que muitas vezes o senso de humor de Jesus para com relação aos seus seguidores, aos seus discípulos, é conduzir os seus seguidores para a tempestade. Esse é o primeiro ponto desse texto da palavra do Senhor. Jesus propositadamente conduz os seus discípulos para a tempestade. O que os discípulos fizeram para merecer isso? Em obediência a Jesus Cristo, eles então se submetem àquilo, entram na embarcação, e de repente o Deus Filho, querendo trabalhar em alguns aspectos da vida daqueles discípulos, ele resolve conduzi-los, esses seus seguidores, para o olho do furacão, para a tempestade. Olha que coisa impressionante, a forma como Jesus vai trabalhar didaticamente ou pedagogicamente no coração desses homens, desses 12 discípulos que estavam com ele. Obedeceram a voz de Jesus Cristo, a ordem, se sujeitaram a isso, e de repente a Bíblia vai nos informar que talvez ali no meio do mar da Galileia se forma então um grande vendaval. A Bíblia nos mostra que muitas vezes é a forma de Deus trabalhar com o seu povo, é enviá-los eles para um momento de tempestade, talvez de sofrimento, para que algumas áreas sejam trabalhadas. Eu, quando olho para esse texto, eu lembro um pouquinho como Deus também trabalhou na vida do seu povo, quando tirou com seu braço forte da escravidão do Egito. Onde lá em Êxodo, anota ali, Êxodo capítulo 13, versículo 17 e 18. Se você já estudou a forma como Deus tirou 2 milhões de pessoas da escravidão do Egito, havia de certa forma, uma viagem mais curta para chegar na terra prometida. Mas o que Deus faz? Ele leva para o percurso mais longo, mais perigoso. A vez do povo sair do Egito, né, e ir em direção, caminhar próximo ao litoral do Mediterrâneo, e de repente chegar na terra prometida, que era um caminho bem mais seguro e mais curto, o que Deus vai fazer? Lá em Êxodo capítulo 13, versículo 17 e 18, diz assim: tendo o faraó deixado ir o povo, Deus não levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, do mar, perto do mar vermelho. Olha aí, uma distância muito maior. E lá em Deuteronômio, abra lá em Deuteronômio capítulo 8, 5, o que Deus gostaria, o que Deus estava promovendo no coração desses homens, da mesma forma que Jesus vai trabalhar nesse texto face a face com os seus discípulos. Lá em Deuteronômio 8, versículo 2 e 5, mais uma vez Deus está chamando a responsabilidade para si, onde ele diz assim: fui eu que levei o povo de Israel a permanecer 40 anos no deserto. Eu sei que tinha um caminho mais curto, que demoraria 3, talvez 4 semanas, mas há algo que eu preciso ainda trabalhar no coração dessa nação. Que diz ali em Deuteronômio 8, versículo 2 em diante, diz assim, Deus falando, né? Recordar-te-ás de todo o caminho pela qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos,
para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, Ele te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Olha aqui mais uma vez, né? Deus conduzindo o seu povo para o deserto. Da mesma forma que o Filho de Deus, o Deus Filho, conduzindo os seus seguidores para a tempestade. Porque é justamente nesse ambiente que Deus quer trabalhar algumas áreas obscuras do coração dos seus discípulos. Porque era necessário que essa fé dos discípulos criasse uma musculatura maior, uma fé mais genuína na pessoa de Jesus Cristo. A tempestade, né, na agenda do Senhor não é um acidente de percurso. Ele mesmo nos matricula na escola da tempestade da aflição. A escola da aflição não nos promove, mas humilha aqueles que Deus está trabalhando para desafios maiores. Nessa escola Deus trabalha em nós para depois trabalhar através de nós. Deus está mais interessado em que nós somos do que o que nós fazemos no ministério ou no chamado que Ele tem confiado a todos nós. E aqui nós vamos ver justamente esse aspecto do texto. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessaram contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E aí a Bíblia vai nos mostrar que os discípulos, né, do Senhor Jesus Cristo, eles obedeceram e se envolveram em apuro. Esse texto que nós estamos, né, trabalhando, nos apresenta algumas tensões que está presente nessa passagem, né? Claramente nesse texto. Como assim Jesus conduz seus discípulos para a tempestade? Como assim? Nós vamos olhar aqui no texto da palavra do Senhor, né, que nós lemos aqui no versículo 27, como conciliar esses conflitos, essas tensões nessa passagem. Como essa primeira tensão, como conciliar a obediência a Cristo com a tempestade? Como é que é possível, né? Muitas vezes, por obedecer ao Senhor, somos colocados em situação de saia justa. Muitas vezes, por defendermos a verdade, de repente, permanecemos sozinhos, ou sentimos, né, o peso maior sobre os nossos ombros, e de repente somos colocados em situações delicadas por obedecer à voz do nosso Salvador. Os discípulos entraram no barco por ordem expressa de Jesus. Eles estavam no centro da vontade de Deus e ainda enfrentavam ventos contrários. Eles estavam onde Jesus mandou estar, fazendo o que Jesus mandou fazer, indo para onde Jesus mandou ir, e assim mesmo enfrentaram uma terrível tormenta. As aflições da vida fazem parte da jornada de todo cristão. E eu sei que é muito comum, né, nós passarmos por isso de vez em quando, mas não podemos esquecer que é a forma de, às vezes, Deus lidar com a gente no dia a dia. E é justamente isso que os discípulos vão sentir. E nós percebemos num texto que nós lemos, que apresenta essa tensão nessa passagem. Como conciliar a obediência a Cristo com a tempestade? E também como conciliar a tempestade com a presença maravilhosa de Jesus? Como é que é possível, né? De repente os discípulos imaginavam, não, a viagem vai ser tranquila. Porque vai ser tranquila? Jesus está presente, Ele está entre nós. Então como alinhar, como conciliar a tempestade com a presença de Jesus? O fato de Jesus estar conosco não nos poupa de certas tempestades. Ser cristão não é viver numa redoma de vidro, numa estufa espiritual. O céu não é aqui. E por vivermos no mundo imperfeito, muitas vezes, todas as vezes, Deus vai estar presente na nossa vida, mas isso não quer dizer que Ele vai nos livrar de momentos de aflições e de passarmos por alguns momentos de apuros na nossa jornada nesse mundo. E o texto vai justamente indicar dessa forma. E outro ponto aqui,
como conciliar a tempestade com o sono de Deus Filho? Talvez aqui seja o ponto mais delicado, porque no versículo 38 que nós lemos, diz assim: Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro, e eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Jesus, você não se importa pelo que está acontecendo? Como conciliar, né, a tempestade? Irmãos, eles eram pescadores experientes e viviam disso. Quantas vezes eles foram pescar no mar da Galileia, porque dependia da renda familiar uma boa pesca, eles conheciam o clima, a topografia, tudo aquilo que envolvia o mar da Galileia, e eles sabiam que corriam risco de vida, a tal ponto que os 3 textos paralelos, tanto de Mateus, Marcos e Lucas, vão demonstrar de forma claramente que eles estavam correndo risco, né? O barco se encheu de água, era um vendaval, ventos fortes, trovões, era uma situação bastante delicada, e quando eles percebem que vão perecer, eles vão de encontro a Jesus Cristo. Eles, como pescadores experientes, talvez o texto sugira que de certa forma tentaram lutar contra aquilo. Vamos tirar a água, balde d'água para fora, vamos descer, né, a vela do navio, vamos do barco, vamos tentar fazer aquilo que é possível humanamente fazer, mas de repente eles percebem que, né, vão sucumbir no mar da Galileia, e ali vão lidar com o fato que Jesus estava dormindo. Como conciliar então a tempestade com o sono de Deus, do Deus Filho? Talvez o maior drama dos discípulos não tenha sido a tempestade, mas o fato de Jesus estar dormindo durante a tempestade. Na hora do maior aperto dos discípulos, Jesus estava dormindo. Às vezes temos uma sensação de que Deus está dormindo, né? Às vezes temos essa sensação, mas o Salmo 124, verso 4 diz que o guarda de Israel não dorme, ele não dormita o guarda de Israel. O nosso Deus jamais dorme. Mesmo Jesus numa situação, e aqui mais uma vez é digno de nota que o sono de Jesus não tem origem só em sua exaustão física, mas em sua confiança de que sua hora não chegara. Evidentemente Jesus está demonstrando essa 100% dessa natureza humana de exaustão, de canseira, mas esse mesmo Jesus está dormindo, ele tinha noção que o seu tempo, a sua hora ainda não chegara de deixar esse mundo, né, como nosso Salvador e Redentor. Mas como conciliar a tempestade com o sono de Jesus? Então os discípulos, diante de uma situação desesperadora, o que eles vão fazer? E Jesus estava na polpa dormindo sobre o travesseiro, sobre o encosto. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Mestre, Jesus, não te importa que pereçamos? O que esse grito dos discípulos sinaliza para nós nos dias de hoje? Né? Alguns estudiosos colocam da segunda forma, que esse grito comprova o medo gerado pela tempestade. Eles sabiam que se não houvesse uma intervenção sobrenatural, eles iriam morrer. Eles perceberam, e o medo gerou, né, todo um momento de histeria, mas aquela tempestade era maior do que as forças dos próprios discípulos. Então esse grito comprova o medo, o pânico gerado pela tempestade. Segundo, esse grito expressa mais uma crítica do que um pedido de ajuda. Mestre, não te importa que pereçamos? Às vezes é mais fácil reclamar de Deus do que depositar nossa ansiedade aos seus pés e descansar na sua providência. A colocação dos discípulos, ela demonstra uma certa crítica em relação à postura de Jesus, do que de certa forma um pedido. É geralmente assim que acontece com a gente, como aconteceu com grandes vultos na história. Quando você pega a história de Jó, não é diferente. Quando a má notícia bateu às suas portas, em 13 vezes Jó levanta diante do Senhor. Por quê? Por quê? Por quê? Jó perdeu os filhos, perdeu os seus bens materiais, Jó perdeu a sua saúde, Jó de certa forma perdeu a sua esposa, porque a sua esposa olha para Jó e fala assim: amaldiçoa a Deus e morra. E Jó também de certa forma perdeu a confiança dos seus amigos, porque eles estavam ali apenas para, né, acusar mais Jó.
E quando Jó ousa, né, colocar diante de Deus, ele faz 37 queixas na presença do Senhor, né? E Deus não responde nenhuma das 37 queixas, mas Deus faz 70 perguntas para Jó, 70 colocações, demonstrando a sua majestade, a sua glória. Mas esse é o perfil do ser humano. Diante das aflições da vida, nós levantamos o porquê e reclamamos. E a Bíblia nos dá, de certa forma, uma direção nesse sentido. O que devemos fazer? Levar na presença de Deus a nossa ansiedade, os nossos medos, as nossas angústias. Inúmeras vezes Jesus vai ensinar dessa forma. O próprio apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 4, e Jesus em Mateus 6, não andeis ansiosos de coisa alguma, o que vocês vão comer, o que vocês vão beber, o que vocês vão vestir. E ele compara com, né, com as coisas que existem, dizendo assim que nós somos muito mais valiosos do que um lírio do campo, que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como uma bela flor. Nós valemos muito mais do que os pardais dos passarinhos, né? Que Deus cuida, eles não aram, não plantam, mas eles têm um alimento todos os dias, e Jesus falando que nós somos mais importantes do que isso. E de certa forma, essa colocação do discípulo, mestre, não te importa que pereçamos, revela justamente mais uma crítica do que um pedido de ajuda. E um outro ponto aqui, esse grito dos discípulos, de certa forma, evidencia alguma fé. Se os discípulos estivessem completamente sem fé em Cristo, eles não teriam apelado a Jesus Cristo. Quando você compara o Evangelho de Marcos com o Evangelho de Mateus, você percebe isso claramente. Eles tinham uma fé, mas era uma fé, infelizmente, desidratada. Mas tinha algo, e eles correm para Jesus no momento de desespero. E outro ponto que esse grito do discípulo sinaliza é que esse grito evidencia uma fé, sim, mas uma fé deficiente. Se os discípulos tivessem uma fé madura, eles não se entregariam ao pânico e ao desespero. A causa do desespero não era a tempestade, mas a falta de fé robusta, né? A musculatura de uma fé, de certa forma operacional. Porque sois, lá em Mateus capítulo 8, versículo 26, a Bíblia vai nos mostrar que Jesus vai dizer assim: porque sois tímidos, homens de pequena fé. Quando você harmoniza o texto de Marcos com o texto de Mateus, é provável que a palavra homens de pequena fé não se refere apenas à qualidade da fé, à quantidade da fé dos discípulos, mas à qualidade desta, né? É perceptível que não era uma qualidade tão boa, pelo menos naquele momento. Contudo, fica claro que Marcos e Mateus põem a fé contra o medo. A fé afugenta o medo, ou o medo afugenta a fé. E Jesus está querendo trabalhar essa área na vida dos seus discípulos. Mestre, não te importa que pereçamos? Eles vão acordar Jesus, que estava descansando, tinha todo o direito de descansar depois de um dia absolutamente lotado em sua agenda. E aqui Jesus, então, a Bíblia vai mostrar no verso 39, e Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Esse mesmo Jesus que conduz seus discípulos para a tempestade, é o mesmo Jesus que conduz os seus seguidores durante a tempestade. Às vezes Jesus intencionalmente joga a gente no olho do furacão, mas nós não vamos sozinhos, Ele está presente. Esse Jesus está presente, Ele jamais abandona os seus filhos. Então, esse é o segundo ponto. O primeiro, Jesus conduz os seus seguidores para a tempestade. Mas o segundo ponto, Jesus conduz os seus seguidores durante a tempestade. Em meio ao caos generalizado, Deus está presente, mesmo que às vezes o silêncio de Deus grita mais alto em nossos ouvidos do que o barulho da tempestade. Você imagine, irmãos, o vendaval. Aqui no norte nós temos vários rios maravilhosos, né? Meu Deus, o Mar da Galileia é um pequeno lago comparado com o Pará, né? Aqui nós temos extensões enormes, né? De vários rios afluentes assim por diante. Eu sei que alguns de vocês já passaram por algo parecido, mas o texto mostra que aquilo foi algo amedrontador, de certa forma. E Jesus está ali, está presente, conduzindo
os seus discípulos, mesmo que eles não tenham percebido, porque muitas vezes a gente tem a impressão que o silêncio de Deus quer dizer a sua ausência. Uma coisa não está ligada com a outra, pelo contrário, né? Não é fácil lidar com o silêncio de Deus, não é fácil gritar por socorro, escutar apenas o silêncio, não é fácil orar por vários anos e a resposta não chegar. Muitas vezes Deus lida conosco por meio do silêncio. Então o sono do Senhor Jesus, de certa forma, não elimina a sua presença, né? E também, de certa forma, demonstra esse silêncio. E esse silêncio de Jesus na presença, lá naquele barco, começa a incomodar os seus discípulos. Todavia, Jesus está ali. Ele tem um controle sobre todas as coisas, né? Sobre tudo o que existe. É algo maravilhoso e fascinante acerca da vida do Senhor Jesus Cristo. Alguns bons anos atrás, aliás, antes de vir para cá, a gente morava em Curitiba e ouvimos o testemunho de uma missionária que muitos de vocês conhecem. Foi uma missionária nossa durante muitos anos em Angola, Ana Alzira do Nascimento. Eu tenho quase certeza que ela já esteve aqui na PIB do Pará. Ana Alzira, ela foi no final da década de 70, acho que 79, lá para Angola. E Angola estava passando por um momento de guerra civil, terrível. Foi uma das guerras mais sangrentas que a África experimentou no século passado. Só terminou, na verdade, oficialmente em 2002. Mas ela passou 17 anos ali na África, né? Com vários projetos de evangelismo, projeto de integração das pessoas em algum tipo de trabalho social, de recuperar, dignidade, economia daquela região, daquele país. E Ana Alzira comentou que quando a guerra chegou próximo à cidade onde ela estava, eles ouviam, né, tiros, ouviam canhões, balas, atravessando, né, toda aquela região, cadáveres espalhados na rua. E ela disse no seu testemunho que chegou em dado momento que essa guerra civil chegou praticamente do lado da base da Junta de Missões Mundiais onde ela estava. Na verdade, inclusive, a Convenção Batista Brasileira mandou que ela saísse. Todos os missionários foram retirados, mas ela falou assim, não, na hora que mais precisam de mim, eu não posso sair. As embaixadas fecharam, os consulados, os estrangeiros foram expulsos do país, mas ela permaneceu. É agora, eles precisam tanto de mim. E no seu testemunho ela conta que, de repente, né, as crianças, as mulheres entraram na base, a base era muito grande, e ali centenas de homens, de mulheres, de crianças, né, dando abrigo, pessoas chorando, todos coração partindo, ela vendo aquele caos lá fora, Deus, o que está acontecendo? Ela orando, e Deus não respondia, mas ela podia sentir a presença do Deus onipotente, do onipresente naquele local. E ela continua o seu testemunho que em dado momento começou as bombas caírem e de repente chacoalhava o chão, e aí ela percebeu que alguns homens começaram a entrar desesperado, pedindo, né, clamando por segurança, clamando por proteção, e ela reúne aquelas centenas de pessoas ali, e falou assim, aquele desespero nos olhos de todo mundo, ela também ficando angustiada, e aí eles começam a cantar um hino maravilhoso que nós conhecemos, aquele hino que fala, mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. E de repente, cantando esse hino maravilhoso, eles mudam a letra, mestre, a guerra continua, as bombas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador, não se dá de que morramos. O Cláudio está desesperado lá, falando, meu Deus, prega. Tá dizendo, não canta não, prega. Realmente na minha área. Irmãos, elas começaram a cantar, né? As bombas nos dão pavor, e as bombas caíam próximo, o chão tremecia, as paredes tremeciam. Eles orando, eles cantando, para que Deus, apesar de um silêncio, mas Ele estava presente. E quando, né, sossegou, acalmou um pouco, saiu para fora, não teve uma bomba que caiu na base. Havia prédios destruídos, né, cadáveres espalhados lá fora, e ninguém foi atingido. Esse é o Deus que nós servimos.
Um Deus que muitas vezes nos conduz para a tempestade, mas é um Deus que também está presente conosco durante a tempestade. E essa irmã em Cristo experimentou algo maravilhoso da parte do Senhor. Esse é o Jesus das Escrituras. Esse é o Jesus que vale a pena conhecê-lo dia após dia, de uma forma a desenvolver um relacionamento face a face com Ele. Eu comentei com vocês há pouco instante em relação a Jó. Jó foi a mesma coisa. Silêncio, silêncio, silêncio. Deus não quer dizer a sua ausência, pelo contrário, Deus estava ativo, trabalhando, desenvolvendo áreas na vida de Jó que ele não percebia. E aí nós vamos ver no Jó, último capítulo de Jó, no capítulo 42, verso 5, onde Jó vai dizer o seguinte: antes eu te ouvia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te viram. Percebe a diferença, irmãos? Essa é a forma de Deus lidar com o seu povo, como com os seus discípulos. Nós temos certeza que depois dessa experiência, os discípulos desenvolveram uma intimidade, uma fé. O Senhor de todas as coisas, inclusive o Deus sobre a natureza, o Deus que tem poder sobre a natureza. Então Jesus conduz seus seguidores para a tempestade. Jesus também conduz seus seguidores durante a tempestade. E Jesus conduz agora também os seus seguidores para fora da tempestade. Ele, Jesus, no verso 39, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e se fez grande bonança. Olha só o Deus Filho entre nós. Jesus naquela polpa, na parte de trás da embarcação, dormindo. Os discípulos em desespero: nós vamos perecer, nós vamos morrer. E Jesus se levanta, aquele que tem autoridade sobre todas as coisas. Como a gente viu a semana passada, autoridade sobre as entidades diabólicas. Como a gente viu na semana retrasada, autoridade e poder sobre a doença daquela mulher que sofria de uma hemorragia crônica. Jesus tem poder sobre as doenças, Jesus tem poder sobre a morte, como a gente viu acerca da filha de Jairo. E aqui Jesus demonstrando que tem um poder sobre os elementos da natureza. E a Bíblia fala assim, que ele então se levanta. E aqui, irmãos, sabe, a construção gramatical na língua original dá a ideia assim, daquilo que você às vezes faz quando você vai dormir na sua casa, de repente 2 da manhã, e o cachorro que você tem lá no seu lar, lá de fora no quintal, começa a latir, e você vai se incomodando, aí você abre a janela e fala assim: cala-te, emudece. E aí o Totó, a Laika, ou não sei qual é o nome do cachorro, na hora, obedece à voz do comando do seu dono. Essa é a ideia do texto. Essa é a mesma expressão que Jesus vai usar em Marcos 1, quando ele também repreende um espírito imundo na vida de um jovem. Cala-te, emudece, sai dele. E Jesus, quando ele se coloca em pé, quando Jesus se coloca em pé, ele dá essa ordem. E os elementos naturais dessa tempestade cessaram de imediato. Geralmente, isso acontece de uma forma demorada, mas é como se fosse... a ideia aqui do texto foi instantâneo, foi algo assim que impressionou os seus discípulos que já tinham visto Jesus, assistido em loco o que Jesus já tinha feito por meio do seu ministério. Olha que coisa linda, não temos mais Jesus aqui adormecido no rugido da tempestade, mas a tempestade adormecida aos pés do Senhor que dera a ordem. Quanta diferença nós vamos ver nesse texto. Jesus justamente age dessa forma: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então, no verso 40, os seus discípulos então lhes disse, Jesus disse aos seus discípulos: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Evidentemente, Jesus assim repreende os seus discípulos. A ideia aqui de como é que não tendes fé, está falando de uma fé verdadeira, genuína, de uma fé, que descansa na confiança
de um Jesus que está presente. E Jesus, então, nesse verso, repreende os seus discípulos. Lembra a primeira pergunta no início, há uns 20 minutos? Quando Jesus fala para os seus discípulos, passemos para o outro lado. O que Jesus tinha em mente? Sair do ponto A para o ponto B. Sair da região de Cafarnaum, da parte ocidental, para a parte oriental do Mar da Galileia. Não foi isso que Jesus disse? Passemos para o outro lado. Então Jesus, ele repreende os seus discípulos, porque vocês não entenderam o que eu mandei? Qual foi a ordem? Para nós entrarmos nesse barco, porque chegaremos do outro lado. Vocês acham que eu regurgitei apenas um discurso em ano eleitoral e não ia acontecer da forma como eu falei? Um Jesus que tem o poder de emitir as palavras, essas palavras se tornam realidade. E quando ele repreende os seus discípulos, justamente isso. Se eu disse que nós iríamos chegar do outro lado, por que vocês não confiaram naquilo que eu dei como voz de comando a vocês? Percebe a diferença? Esse é o Jesus que nós servimos. Ele jamais prometeu uma viagem tranquila, mas ele promete um pouso, uma chegada segura. Foi justamente isso que ele prometeu aos seus discípulos, no contexto aqui dessa passagem. E os discípulos chegaram do outro lado. Se Jesus falou, saia do ponto A, vai para o ponto B. Isso não quer dizer que nós não vamos ter aflições, lutas, dificuldades. Mas o Jesus que prometeu, ele garante a chegada. Ele garante a chegada. Porque Jesus conduz os seus discípulos para a tempestade. Jesus conduz os seus discípulos durante a tempestade. Mas ele também conduz os seus discípulos para fora da tempestade. Essa é a promessa do Senhor Jesus Cristo. E aí, qual foi a reação dos discípulos? No verso 41. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Você imagine, né? De ter uma tempestade assolando a embarcação, isso já gerou nos discípulos um medo. Mas, irmãos, a própria divindade, o ser glorioso de Jesus presente e revelando a fragilidade humana, a incredulidade dos seus discípulos, isso só pode gerar um temor, uma reverência, um certo pavor diante da glória do Deus Filho. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este? Que até um vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? E aí nós vamos perceber aqui, quem é este? Irmãos, semana passada, nós lemos o texto que Jesus, então, nessa viagem, vai chegar aonde? Na região de Gadar, dos Gadarenos, ou dos Gerazenos, né? Depende da tradução da sua Bíblia. Jesus chega lá, e quem vai receber Jesus? Um jovem, um homem possuído pelas entidades das trevas. Você sabe o que vai acontecer ali? A pergunta dos discípulos, no versículo, capítulo 5, verso 7, as entidades não têm como não reconhecer quem é Jesus. Eles vão dar resposta, porque diante de Jesus, mesmo o pai da mentira não tem condições de falar, de não reconhecer a identidade daquele que é todo-poderoso. Marcos capítulo 5, verso 7. Não é isso? Eles chegam então do outro lado da região de Gadar, quando de longe viu Jesus, lá no verso 7, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Quem é Jesus? É fato. Nós vamos ver nos evangelhos, né, várias revelações de quem é Jesus. E aqui está uma delas, uma revelação verdadeira. Não tinha como sair mentira, porque ninguém consegue se esconder do verdadeiro, daquele que é verdade, o próprio Jesus Cristo. Quem é Jesus? Na hora que os discípulos chegam do outro lado, um homem que nunca tinha visto Jesus, mas as entidades que estavam possuindo aqueles homens, aquele homem reconhece as entidades. Jesus,
Filho do Deus Altíssimo. O Filho do Deus Altíssimo é um título da divindade de Deus, da divindade do Deus Filho no Antigo Testamento. Faz uma pesquisa para você ver. Então, irmãos, como é maravilhoso nós percebemos isso à luz das Escrituras. É por isso que eles ficaram possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? E Jesus então aqui ensinando os seus discípulos a dependerem mais e mais do Senhor. É muito importante, né? Por isso, nunca duvide na escuridão o que Deus prometeu na luz. Nunca duvide. E o que Jesus prometeu na luz, passemos por outro lado. E quando vir a tempestade, a escuridão da vida, nunca duvide. Nunca duvide. Na luz, o que Jesus prometeu. Nunca duvide na escuridão o que Jesus prometeu na luz. Por isso que é aquilo que o nosso pastor Heiker sempre bate na tecla, e demais pastores e líderes. Isso aqui. Alimente a sua alma com as verdades divinas, com as preciosidades, com momentos na presença do Senhor face a face. Se alimente durante os momentos que você está passando por certa tranquilidade, porque quando você passar pelo vale, nunca duvide na escuridão o que Jesus, o que Deus prometeu na luz. Nunca duvide. É por isso que Jesus então repreende os seus discípulos. Para encerrar, eu queria ler um rápido poema. Eu li alguns bons anos atrás, e quando eu era aluno ainda lá em Atibaia. E esse poema, esse lindo poema, ele fala da diferença entre as cidades da responsabilidade e os campos do conforto e lazer. Na verdade, esse poema ele é um diálogo entre Deus e uma pessoa que Ele quer salvar e usar. Entre Deus e esse vocacionado. E esse poema, ele contrasta justamente sobre o campo das flores, o campo de ver uma vida, né, de conforto e lazer diante daquilo que a vida oferece, contrastando com a cidade onde há poluição, há lutas. Esse poema fala então justamente na troca de diálogo entre Deus e esse jovem. Diz assim: eu disse, deixe-me andar pelos campos. Deus disse, não, anda pela cidade. Eu disse, lá não existe flores. Deus disse, não há flores, mas sim coroa. Eu disse, mas os céus são negros, tudo é ruído e sujeira. Porém Deus chorou ao me enviar de volta. Há mais, disse Deus, há um pecado. E eu disse, mas o ar é pesado e a fumaça encobre o sol na cidade. Deus respondeu, mas as almas estão enfermas e na escuridão padecem. Eu disse, sentirei falta da luz e os meus amigos de mim terão saudades. Deus respondeu, escolhe nesta manhã, quem deverá sentir a sua falta, eu ou eles? Implorei pedindo mais tempo. Ele disse, é difícil decidir-te? No céu não vai parecer difícil seguir os passos do teu guia. Lancei um olhar para os campos, depois voltei o rosto para a cidade. Deus disse, filho meu, tu te rendes, trocarás as flores pela coroa? Então coloquei as minhas mãos nas suas, e Cristo entrou em meu coração. Agora ando na luz divina, no caminho que temia ver. E você, atreve-se a deixar os campos e as flores do lazer e voltar para a cidade, para de repente aonde Deus deseja usar grandemente a sua vida? Esse é o nosso desafio, todos nós. Então, irmãos, a quem você teme? As circunstâncias ou o Senhor? Circunstâncias. Amém? Nosso desafio é colocar toda a nossa confiança naquele que tem todo o poder sobre as suas mãos, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Como oração nessa manhã, eu queria chamar a equipe de louvor, eu pedi para o diácono Cláudio fazer uma mudança. Nós vamos fazer desse último, talvez último hino da manhã, como uma oração. Eu queria que você cantasse pensando nesse contexto que foi falado, nesse texto de Marcos.
solta a sua voz. E de pé, faça desse cântico uma oração e se entrega aos braços de um Deus Todo-Poderoso. Amém.